Olá. Olha, toda época tem os seus delírios, né? Mas e quando a própria era da razão, o iluminismo, se entrega a um pânico que transforma um dos atos mais privados da vida numa fonte de terror público? Vamos mergulhar na história surpreendente da doença do onanismo. E olha, isso não é só uma curiosidade histórica, não. É um exemplo perfeito de como a moralidade, a pseudociência e o medo podem se juntar e, do nada, criar uma doença. E essa história toda começa com uma interpretação completamente errada de um texto antigo. Para começar, o nome, onanismo. Parece uma coisa séria, com uma autoridade bíblica vindo de Onã, do livro de Gênesis. Só que aí já está a primeira grande distorção. A história de Onã não tem absolutamente nada a ver com masturbação. O pecado dele foi se recusar a engravidar a viúva do irmão. O termo foi simplesmente sequestrado em 1710 para dar um ar de condenação sagrada a algo totalmente diferente. Mas para essa ideia maluca pegar, o terreno tinha que estar preparado, né? E ele foi, ao longo de séculos, com uma mudança assim radical na forma como o mundo ocidental via o corpo e a sexualidade. E que mudança, hein? Pensa só. Lá na antiguidade, médicos como Galeno viam a atividade sexual como uma necessidade para a saúde, algo que, se fosse reprimido, podia até levar à loucura. 1000 anos depois, a teologia de Tomás de Aquino vira esse conceito de cabeça para baixo. De repente, qualquer ato sexual que não fosse para ter filhos era considerado uma violação da lei natural. E para a gente ter uma ideia do peso disso, a visão de Aquino classificava o onanismo como um pecado pior que o incesto. Para e pensa nisso um momento. Não era uma preocupação pequena, era uma condenação moral absoluta. E foi essa a base que abriu as portas para a medicina entrar em cena e transformar o que era pecado em patologia. A condenação moral, por si só, já era poderosa. Mas a partir do século XVIII, ela encontrou um aliado novo e aterrorizante: a medicina. A autoridade da igreja se uniu à autoridade do jaleco. E o resultado foi a invenção de uma doença. O ponto de virada foi um livro anônimo de 1710, Onânia, que se atribui a um médico chamado Beckers. O livro virou um best-seller. E a genialidade assustadora dele foi pegar um medo abstrato do pecado e dar a ele sintomas físicos, concretos. Agora a preocupação não era mais só com a alma, mas com a desintegração do próprio corpo. E quais eram os sintomas? Basicamente tudo. Dor de estômago, perda de memória, paralisia, loucura, epilepsia e, por fim, suicídio. Imagina o poder disso. Qualquer problema de saúde, qualquer ansiedade podia ser atribuído a esse segredo culpado. Era uma armadilha psicológica perfeita. Se o Beckers acendeu o pavio, o médico suíço Tissot jogou gasolina e transformou o medo numa fogueira continental. O livro dele, de 1758, virou um fenômeno, dando uma credibilidade científica para o pânico. E foi tão influente que até o grande filósofo do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, um homem da razão, caiu nessa história. Para entender o nível da irracionalidade dessa ciência, basta olhar para as palavras do próprio Tissot. A imagem de um cérebro ressecado, chacoalhando dentro do crânio, isso não é um diagnóstico, é uma cena de filme de terror, criada para causar pânico. E o golpe de mestre para essa histeria foi receber o selo de aprovação da maior autoridade intelectual da época, a Enciclopédia Francesa. Sim, o mesmo projeto monumental dedicado a catalogar todo o conhecimento humano e combater a superstição, agora estava lá, alertando os leitores sobre mãos criminosas e os perigos de colchões muito macios. A ironia é gigantesca. Se o século XVIII construiu o medo, o século XIX o transformou numa arma e apontou essa arma para o alvo mais vulnerável, as crianças. O que veio a seguir foi uma era de crueldade sistemática, tudo em nome da cura. E os tratamentos desenvolvidos são difíceis até de descrever. Estamos falando de anéis com espinhos para meninos, vigilância constante em dormitórios, calças feitas de propósito sem bolsos e, de forma mais aterrorizante, mutilação cirúrgica. A clitoridectomia e a cauterização em meninas eram procedimentos recomendados por médicos. Isso não era coisa de charlatão, era considerado medicina de ponta na época. A justificativa para essa brutalidade toda era apresentada de uma forma assustadoramente clínica, como nessa citação de um médico de 1882. A lógica era direta e terrível. Se o prazer é o problema, então a gente elimina a capacidade de sentir prazer. A ciência estava sendo usada para justificar a tortura. A gente gostaria de pensar que essa era escuridão acabou com a chegada do século XX e da psicologia moderna.
Mas essa sombra se mostrou incrivelmente longa e persistente, se estendendo até tempos que muitos de nós podemos lembrar. Olha só como essa ideia demorou para morrer. Mesmo depois de Freud ajudar a acabar com as mutilações no início do século, o medo continuou. Nos anos 50, ainda era um problemão no Reino Unido. Nos anos 70, ainda era um pecado grave para o Vaticano. E, inacreditavelmente, em 1985, as mesmas advertências médicas do século XVIII reapareceram do outro lado do mundo, na China. E para sentir o impacto humano real de séculos desse delírio, é só ouvir as palavras do cineasta Ingmar Bergman sobre sua infância. Terror e gozo. Segredo horrível. Essa é a herança psicológica deixada por uma doença completamente inventada. Gerações e gerações de pessoas atormentadas pela culpa e pelo medo. E aqui, olhando de perto, esse caso da China, em 1985, é fascinante. Os avisos sobre danos cerebrais e miopia são idênticos aos de Tissot. E as curas, uma mistura bizarra do século XVIII com o comunismo do século XX. Evitar cobertores quentes, um conselho de 200 anos, ao lado de estudar mal e praticar boxe. Isso prova que um pânico moral consegue se adaptar e sobreviver em qualquer cultura. No final das contas, a história do onanismo é um alerta. Ela nos mostra com uma clareza assustadora como a moralidade e a pseudociência podem se combinar para criar um sofrimento em massa a partir do nada. E isso nos força a perguntar: o que será que a gente faz hoje que consideramos normal ou cientificamente justificado, que fará as gerações futuras olharem para trás e nos verem como vítimas do grande delírio da nossa própria época?